Comecei a trabalhar com 16 anos na minha cidade, nos subúrbios de uma cidade grande. Inicialmente me colocaram para ajudar o chefe na cozinha e limpar o local. 2 meses depois, meu chefe me disse que nos dias de folga do entregador principal, eu faria as entregas. E eu disse sim, é claro. Então, de repente, o entregador saiu depois de entregar uma pizza em uma casa específica. Ele parecia traumatizado e abalado, com algo estranho em seu rosto e olhos. Ele entrou no escritório do meu chefe e discutiram por cerca de 15 minutos. Depois, ele saiu e disse: "Boa sorte, garoto." E me disse que tinha desistido. Perguntei por quê, e ele disse: "Apenas um trabalho ruim, é só isso." Ele deu tapinhas nas minhas costas e foi embora. Eu sabia que era algo mais do que apenas um trabalho ruim, mas não dei muita importância. Foi a última vez que o vi. Nas próximas semanas, fui o entregador até encontrarem alguém para fazer as entregas. Cerca de 2 semanas depois, meu chefe me deu o endereço de uma casa e, como de costume, coloquei no GPS e fui até lá, assistindo ao pôr do sol enquanto dirigia. Eu esperava que levasse no máximo 2 minutos para eu poder voltar para casa. Infelizmente, era na área rural da cidade, onde as casas ficavam a uma distância considerável uma da outra. Parei em frente a uma casa de 2 andares e a olhei. Tive uma sensação estranha ao encará-la. O gramado estava alto, com ervas daninhas, árvores mortas e uma varanda antiga sem cadeiras, vasos de flores ou mesas. Apenas vazia. Parecia abandonada, mas mesmo assim saí do carro e bati na porta. Esperava que meu chefe tivesse me dado o endereço errado para poder sair de lá. Então a fechadura da porta começou a tremer e a porta se abriu. Era uma senhora idosa, pelo menos 70 anos, com cabelos brancos, dentes faltando e magra. Muito baixa também, mas seus olhos apenas me encaravam. Isso realmente me assustou. Pensei que se fosse simpático, tudo acabaria bem. "Pizza de pepperoni, senhora?" eu disse, o mais amigável possível. "Sim." Ela respondeu com a voz rouca, como se estivesse com dor de garganta. "Certo, aqui está." Entreguei a pizza, mas ela apenas olhou para ela sem emoção e não a pegou. Pegando a bolsa. "Você veio com mais alguém?" Eu congelei e rapidamente a olhei, ainda me encarando. Aquela pergunta realmente me assustou. Não, eu disse. "Onde está o outro?" "Ele fugiu da última vez que veio." "Fugiu," pensei. Não fazia sentido. "Ele desistiu algumas semanas atrás," eu disse. Então ela pegou a bolsa e começou a procurar dinheiro. Pelo menos era o que eu pensava. Ela fez isso por cerca de 1 minuto. O minuto mais longo de todos. E com as mãos na bolsa, ela parou e me olhou. Não com surpresa ou confusão, mas como se estivesse pensando muito em algo. Eu podia ver que ela segurava algo em sua mão direita dentro da bolsa, mas não conseguia ver o que era. Comecei a entrar em pânico neste ponto. E se fosse spray de pimenta, uma faca, ou até mesmo uma arma? Quero dizer, o que poderia demorar tanto para pegar $10 da bolsa? Então, atrás dela, vi uma sombra, a silhueta de um homem se aproximando da porta. E de repente ouvi passos esmagando as folhas ao meu lado, próximo à varanda, e uma voz profunda de homem dizendo: "Ei!" Olhei para o lado e vi a cabeça de um homem de meia idade com uma expressão de raiva aparecendo por cima da varanda. Esse cara começou a subir a varanda, e foi aí que percebi que já era o suficiente. Corri para o meu carro, joguei a pizza dentro, liguei o carro e fui embora. Não olhei para trás enquanto dirigia na escuridão. Tive que mentir e pagar pela pizza do meu próprio bolso, mas valeu a pena. No dia em que pedi demissão, decidi contar ao meu chefe o que aconteceu naquela noite, e ele ficou tão assustado quanto eu e me perguntou por que eu não tinha contado a ele. Ele disse que James contou algo como se simplesmente saísse de lá e não prestasse atenção nela. Meu chefe chamou a polícia para verificar a situação estranha e depois me disse que eu estava liberado para sair. Cerca de 2 dias depois, ele ligou de volta, dizendo que a polícia tinha a casa registrada como executada há mais de 1 ano e encontraram 3 pessoas morando lá quando entraram. 2 homens e a velha que encontrei. Eles foram presos e ele não me disse mais nada. Ainda estou traumatizado e não sei o que teria acontecido se eu tivesse esperado. Eles poderiam ter facilmente me atacado. Mas graças a Deus pedi demissão depois disso. E ainda estou vivo. Eu tenho 28 anos e moro em Illinois. Se você já esteve aqui,
sabe que este estado é completamente plano e não oferece muitas opções em termos de trilhas ou acampamentos, pelo menos não com vistas cênicas. Este ano, decidi tentar acampar pela primeira vez em uma floresta isolada. Pensei que seria a viagem de acampamento perfeita para iniciantes, já que o terreno era plano e a trilha era praticamente reta. No final, deveria haver um pequeno lago, então pelo menos haveria uma vista agradável. A parte da caminhada foi curta, durou menos de 1 hora, mas o lago no final foi muito decepcionante, para dizer o mínimo. Era muito pequeno e cercado por um pântano lamacento, então tive que montar minha barraca mais para dentro da floresta, onde o chão estava seco. No entanto, devo admitir que, após 1 hora ou 2, estava realmente entediado. Decidi levantar e dar uma volta ao redor do lago, apenas para ver o que havia por ali. Vaguei para o outro lado e, na verdade, não havia muito para ver. Era uma floresta tranquila e bonita, mas não havia pontos de referência definidos de qualquer tipo, então era meio que a mesma floresta por toda parte. Comecei a voltar para o meu acampamento e, nesse momento, o sol já havia se posto em grande parte. Levei um pequeno iniciador de fogo, então usei isso para acender uma fogueira e aquecer um pouco de comida. Mas não muito depois do pôr do sol, notei uma luz do outro lado do lago, mas era exatamente onde eu havia caminhado antes, e eu sabia que não havia nada ali apenas 1 hora atrás. Embora fosse desconfortável estar na floresta com algum estranho, ou possivelmente estranhos, eu sabia que este era um dos poucos trilhos de acampamento por aqui, então as chances disso não eram tão loucas. Continuei minha noite, olhando para o outro lado do lago de vez em quando. Conforme ficava mais escuro, no entanto, essa luz que pensei ser uma fogueira se tornava mais aparente, e percebi que era uma lanterna, ou algum tipo de luz mecânica. Não tinha certeza do que fazer com aquilo, mas 1 hora a mais durante a noite, vi do canto do olho a luz começar a diminuir, e depois de algumas piscadas ela se apagou. Fiquei olhando para a floresta escura e vazia do outro lado do lago por bons 10 minutos, esperando que a luz voltasse, mas nunca voltou. Isso me deu arrepios, mas novamente não tinha ideia do que fazer. O resto da noite foi surpreendentemente tranquilo. Dormi, e pelo que sei, nada aconteceu durante a noite. Ao nascer do sol, me preparei para outro passeio. Ainda estava pensando naquela luz que vi e realmente queria algumas respostas. Fui para o outro lado do lago de onde vi a luz vindo e procurei ao redor. Não demorou muito para encontrar o culpado. Uma lanterna pesada jogada na grama. As pilhas estavam descarregadas, mas parecia bem nova, sem arranhões ou desgaste perceptível. Olhei ao redor um pouco mais e não vi mais nada que indicasse que alguém estivesse aqui. Depois de pensar um pouco, decidi deixar a lanterna onde a encontrei e comecei a voltar para o meu acampamento. Mas parei de repente quando vi alguém do outro lado do lago. Estavam parados perto da minha fogueira no meio do meu acampamento. Então vi outra pessoa sair das árvores e se juntar a eles. Pareciam 2 homens adultos, mas isso foi tudo que pude dizer de onde estava. Estava com muito medo de gritar ou dizer qualquer coisa, então apenas observei enquanto eles andavam pelo meu acampamento e mexiam nas minhas coisas. Então um deles parou e virou para encarar o lago. Ele ficou lá vasculhando a linha de árvores onde eu estava, até que estava me olhando diretamente. Ele só me olhou por um momento, mas me deu arrepios. Assisti o homem sair do acampamento e começar a andar entre as árvores. Perdi ele de vista por um momento, até pegar um vislumbre dele correndo pela floresta. Corri mais fundo na floresta, longe do lago. Sabia que as chances de me encontrarem eram quase 0, mas estava com tanto medo que não conseguia pensar direito. Corri por aproximadamente 15 minutos antes de parar e me virar na direção do meu carro. Por sorte, cheguei em segurança, mas perdi tudo o que tinha. Resumindo, nada aconteceu depois. Registrei um relatório com a polícia, mas tudo acabou em nada. Penso muito naquela lanterna, no entanto. Será que era daqueles homens ou de outra pessoa? Espero que a lanterna fosse apenas um artifício que eles usaram para me afastar do acampamento. Mas se fosse, por que viriam atrás de mim? Continuo tentando me convencer de que foi apenas um roubo e que não tinham outras intenções.